Olá pessoal, tudo bem? Aqui vos fala o professor Salomão. Pessoal, vamos aqui dar continuidade à nossa videoaula. Nós estamos tratando dos sujeitos do processo e sujeitos especiais do processo. Bem, como nós havíamos falado pontualmente, apontamos as garantias constitucionais do juiz, as garantias constitucionais do promotor de justiça, falamos pontualmente dessas garantias no que tange a vitaliciedade, a irredutibilidade de subsídio, a inamovibilidade, falando das especificidades e particularidades de cada uma dessas garantias. Bem, agora nos exorta de importância pontuar alguns aspectos notoriamente funcionais do Ministério Público e tratar igualmente, pessoal, a Defensoria Pública, tá? Eu só quero lembrar para vocês que o advogado, o defensor público, os membros do Ministério Público, eles exercem função essencial à justiça. E dentro desse contexto de consequência, existem particularidades quanto às suas funções e atividades públicas. Bem, para tomar como medida de alcance, vamos aqui especificamente ao artigo 127, em especial atenção à sua temática. Olha só, artigo 127 da Constituição. Olha o que diz, pessoal. O Ministério Público é a instituição permanente, essencial função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica no regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Primeiro ponto de análise, pessoal. O Ministério Público é uma instituição permanente. E sendo uma instituição permanente, pessoal, é da própria percepção do Estado a existência, portanto, do Ministério Público. O Estado brasileiro, que é uma República Federativa do Brasil, pressupõe a existência do Ministério Público. O Ministério Público, pessoal, não é um órgão permanente no que tange especificamente ser um órgão dos poderes. O Ministério Público não é, portanto, um órgão acessório ligado diretamente ao Poder Judiciário, ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo. Não. É uma instituição completamente independente de qualquer órgão de poder do Estado. Ele existe por existir vontade constitucional de aperfeiçoar a sua existência como instituição permanente. Nesse sentido de consequência, atuará como fiscal da lei, como operador, portanto, do direito, em que buscará, pessoal, tratar a defesa da ordem jurídica e a proteção do regime democrático. Associado a isso, viabilizar a proteção aos interesses sociais e individuais indisponíveis. Em interesses sociais, não podemos esquecer especificamente, pessoal, os direitos de segunda geração, segunda dimensão ou família, que envolve, pessoal, especificamente a consagração do Estado Social. Dentro desse sentido, pessoal, nós temos no artigo 6º uma série de direitos sociais, tais como o lazer, o trabalho, nós temos a previdência social. Tudo isso são interesses que o Ministério Público atuará. E na mesma atuada, gente, individuais indisponíveis. Pessoal, um contrato comercial, um contrato civil por si só, não tem nenhum interesse o Ministério Público ali invocar. Muitas vezes, pessoal, por questão de praxe, um advogado lá coloca até mesmo da parte doutora, parte ré, coloca especificamente intimar o Ministério Público para se manifestar no prazo da lei. Você vai ver que a legislação o prevê prazo de 30 dias para se pronunciar. Intima o Ministério Público para se pronunciar em 30 dias. Mas envolve direitos que não tem, pessoal, um percalço claro, translúcido, de natureza o que, gente? Indisponível. Então, veja, é diferente se nós estivermos tratando pontualmente, pessoal, uma empresa que ganhou uma licitação, participou do regime licitatório, ganhou a licitação e foi descoberto pontualmente que ela não tem agido com a devida idoneidade, respeito às verbas públicas, ao erário público. E aí, subsequentemente, ela é investigada. E aí, evidentemente, pessoal, vai envolver a participação do Ministério Público. Por quê, pessoal? Nós estamos diante do regime democrático de direito, interesses sociais e individuais das quais o MP tem que atuar pontualmente. Quanto à referência do Ministério Público ser instituição permanente, diferenciando como órgão dos poderes do Estado, nós vamos analisar pontualmente o princípio da separação dos poderes, que está claramente previsto no artigo 2º da Constituição, que diz que são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, Executivo e o Judiciário. Na mesma consequência e amplitude, nós vamos aqui pontuar o artigo 129,
Eu não vou ler todos os casos, tá, gente? Eu vou ler pontualmente os 3 primeiros para a gente poder entender especificamente o alcance do Ministério Público, tá bom? O artigo 129, pessoal, fala das funções institucionais do MP. Veja que o 127 dá a abrangência da atuação dele e o 129 aponta as funções. Olha o que diz. São funções institucionais do Ministério Público promover privativamente a ação penal pública na forma da lei, zelar pelo efetivo respeito aos poderes dos poderes públicos e dos servidores de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. E 3, entre outros aspectos, promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e dos outros interesses difusos e coletivos. Não tem nenhum interesse privado aqui, gente, tá bom? Tranquilo? Bem, na outra medida de consequência, vamos aqui ao alcance dado especificamente pela Lei Processual Brasileira. Bem, te remeto a atenção específica ao artigo 176. Em seguida, vou ler o artigo 178. Olha o que diz o artigo 176 do Código de Processo Civil. O Ministério Público atuará na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses e de direitos sociais individuais e indisponíveis. Gente, igual à redação praticamente, só que só não botou aqui que é instrução permanente, né? Mas é praticamente a mesma leitura do artigo 127 da Constituição. O 178, pessoal, é um dos artigos muito citados. E aqui nos reverbera a importante atenção. Olha só. O Ministério Público será intimado para, num prazo de 30 dias, intervindo como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas nesta lei ou na Constituição Federal. Aí remeto a tua atenção ao artigo 129 da Constituição. E nos processos em que envolvam, vamos lá, interesse público e social, inclusive estar claro e translúcido, tanto no artigo 176 quanto no artigo 127 da Constituição, interesse de incapaz, litígio coletivo pela posse de terra rural ou urbana. Esse aqui, gente, é que você vai invocar, juntamente com o artigo 129 da Constituição, as circunstâncias em que o Ministério Público terá que se fazer parte do processo. Não é uma mera briga de trânsito que tu vai chamar o Ministério Público, cara, tá? Agora, para te falar a verdade, tem situações em que envolvem, inclusive, direitos dos servidores públicos, que tangenciam, inclusive, o regime próprio de previdência social, e o Ministério Público não intervém, tá? Em casos na qual eu atuei, o Ministério Público não intervém. Não intervém de qualquer maneira. Inclusive, agora recentemente, inclusive defendendo meu sogro, foi solicitado, foi feito o interesse ali emanado, envolvia de certa maneira a participação do MP, mas não foi dado a devida manifestação por parte dele. E os dispositivos invocados especificamente, pessoal, está aqui no artigo 178, em que envolve o parágrafo único da Constituição, do Código de Processo Civil, que fala especificamente da divisão da participação do Ministério Público, não necessariamente impactar na participação da Fazenda Pública. Vamos aqui, parágrafo único do artigo 178, olha o que diz. A participação da Fazenda Pública não confira, por si só, hipótese de intervenção do MP. Pessoal, isso aqui é brilhante, esse artigo. Por quê? Muitas vezes, pessoal, vem questionamentos específicos quanto à arrecadação, quanto a tributos, né, a receitas públicas originárias derivadas, circunstâncias em que envolve mais atenção ao erário público. Então, essas matérias que envolvem o erário público, a arrecadação de tributos, a própria absorção e ingresso de receitas públicas originárias, como aluguéis, contratos especiais, em que a administração pública é parte, portanto, da relação. O artigo 178, parágrafo único, descarta, portanto, claramente a participação do Ministério Público. Tá? Então, suponhamos pontualmente uma demanda que discuta uma incidência tributária de imposto de renda. Isso não significa dizer que o Ministério Público vai atuar, gente. Tá bom? Então, mais uma vez, a participação da Fazenda Pública não configura por si só hipótese de intervenção do Ministério Público. Eu tenho minha ressalva no que tange as questões que envolvem especificamente benefícios previdenciários e mesmo no regime próprio de previdência social. Eu tenho as minhas colocações em que se faz necessário a presença do Ministério Público, tá? Mesmo que seja o regime próprio de previdência social, no meu entender, tem que se fazer presente sem sombra de dúvidas. Bem, mas o que importa é que se envolve erário público, a priori não se faz necessário que a gente intervir no Ministério Público. Bem, pessoal, tem um outro sujeito processual que a gente trabalhou insistidamente, falando muito da questão do hipossuficiente econômico, mas você vai ver conosco aqui que a sua atuação é muito mais abrangente, que é o defensor público.
Mas antes eu queria ler o artigo 133, que fala do advogado, e o 134, aí sim, que fala pontualmente do defensor público. Bem, vamos aqui especificamente ao artigo 133, que trata do advogado. Mais uma vez, pessoal, dentro do capítulo que trabalha especificamente a função, as funções essenciais. Cadê meu pai? Ah, tá aqui, gente. Desculpa. Artigo 133 da Constituição, que diz o seguinte, peço venha. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão e nos limites da lei. Isso aqui a gente já tinha trabalhado, né? O advogado, portanto, ele exerce uma função técnica formal, de natureza, portanto, gente, profissional clara, em que ele visa a proteção de interesses e direitos por parte dos seus representados, né? Então, veja, ele como representante dotado de poder, de capacidade postulatória, ele vai em juízo e defesa das prerrogativas e interesses dos seus clientes. Subsequentemente, pessoal, nós temos aqui o artigo 134. Olha o que diz. A Defensoria Pública é instituição permanente. Olha um ponto interessante. Tanto o Ministério Público quanto a Defensoria Pública é uma instituição permanente. Essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático fundamentadamente a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos. Veja que o tratamento não é somente ao hipossuficiente, ou seja, aquele cara que não tem condições de pagar um processo, custear o pagamento das custas processuais, é um cara que tem uma situação quase de miserabilidade. De forma integral e gratuita aos necessitados na forma do inciso 74 da Constituição, no seu artigo 5º. Beleza. Bem, pessoal, dando seguimento ao nosso trabalho, vamos aqui especificamente fazer a leitura do artigo 185 do CPC. Olha o que diz. A Defensoria Pública exercerá a orientação jurídica, a promoção de direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados em todos os graus e de forma integral e gratuita. Bem, pontualmente nós falamos aqui do artigo 86, e quando nós falamos do artigo 86, nós falamos que é uma exceção ao princípio da isonomia. Veja o caput. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. Por que é uma exceção à isonomia? Porque tem uma prerrogativa de prazo. Enquanto as partes gerais têm prazo comum, não tem um prazo diferenciado, a Defensoria Pública tem prazo em dobro. Eu até citei para vocês a orientação pontual de Euclides Donizete e de Carneiro Cunha, salvo engano, que traz como uma das justificativas, além de outras justificativas funcionais, que existe a burocracia. São várias demandas, o Estado ainda não tem aquele emparelhamento perfeito que nós pretendemos um dia alcançar igual ao modelo europeu, mas não toda da Europa, mas pelo menos da Europa continental, democrática, claro, e até chegarmos a esse alcance, temos que dar essa prerrogativa pontual ao Ministério Público e também à Defensoria Pública. Tudo bem? Então, pessoal, vamos aqui fechar esse bloco nessa parte, mas vamos continuar nossa aula. Agora nós vamos tratar especificamente, pessoal, de um outro tema associado, litisconsórcio. Pessoal, a expressão litisconsórcio ela é bastante interessante. Aliás, eu fico muito feliz quando o legislador ele traz uma expressão que explica logo o que quer dizer. Porque às vezes ele usa umas expressões, né, que mais parecem conceitos jurídicos indeterminados do que a própria essência do negócio para o entendimento do exegeta, do operador do direito. O litisconsórcio é uma expressão que não tem como você ter dúvidas quanto à matéria. Bem, a expressão ela envolve, pessoal, uma soma das referências lide mais consórcio. Litisconsórcio implica, portanto, pessoal, com duas ou mais pessoas, elas podem litigar dentro do mesmo processo, em conjunta ou na posição ativa ou passiva da relação jurídica processual. Repito, litisconsórcio significa dizer lide mais consórcio, ou seja, litis consórcio. Implica, portanto, pessoal, com duas ou mais pessoas, elas podem litigar, né, podem estar ali em conflito de interesses dentro de uma relação jurídica processual, no mesmo processo, de forma conjunta na parte do polo ativo ou no polo passivo. Assim sendo, pessoal, quando há um litisconsórcio no âmbito ativo, há uma ampliação, portanto, de sujeitos processuais na parte ativa. Quando há uma abertura de sujeitos, ou melhor, de inclusão de indivíduos no polo passivo, há, portanto, uma ampliação de sujeitos passivos, o que é chamado de litisconsórcio passivo.
Então é uma coisa assim bem fácil, bem tranquilo de memorizar. Se a ampliação for no polo ativo, né, de sujeitos, de pessoas que vão compor, nós temos o litisconsórcio ativo. Show de bola. E se a ampliação for no polo passivo, é chamado de litisconsórcio passivo. Agora, pessoal, se for tanto no lado passivo quanto no lado ativo, é chamado de litisconsórcio misto. Pessoal, existe nesse sentido uma peculiar atenção que é apontada pela doutrina, que é o seguinte: quando há, portanto, essa ampliação, seja no lado ativo, passivo ou em ambos, é chamado de cumulação subjetiva. Vou repetir. Quando há uma ampliação de número de pessoas, de sujeitos, no lado do polo ativo ou passivo da relação jurídica processual, há a chamada acumulação subjetiva. Pessoal, a acumulação subjetiva, também chamada de pluralidade de partes, ela visa especificamente a economia processual, evitar a proliferação de decisões judiciais conflitantes e, sem sombra de dúvidas, pessoal, demonstrar apoio translúcido à figura do juiz natural. Por que é apoio ao juiz natural? Porque evita, pessoal, ditar uma porrada de processos, vários processos com vários juízes, sendo que a matéria é a mesma de discussão, né? Mesma causa de pedir, mesmo pedido, né? Então, nesse sentido, em consequência, o litisconsórcio ele abraça economia processual, evitar a proliferação de decisões judiciais completamente conflitantes e, sem sombra de dúvidas, busca de forma correlata a tutela, a proteção, demonstrando verdadeiro apoio matriz ao princípio do juiz natural. Beleza, pessoal? Tranquilo? Bem, vamos aqui direto ao assunto pontual da legislação e identificar a sua previsão. Bem, a previsão, portanto, do CPC está no artigo 133. Gente, 113. O incidente de desconsideração é a intervenção de terceiros. Bem, olha só, pessoal. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar no mesmo processo em conjunto, ativo ou passivamente quando, olha só, entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide. Entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir. Ocorrer a afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito. Claramente aqui, pessoal, nós temos o quê? Circunstâncias que vão reverberar de forma positiva para a economia processual, evitar a proliferação de decisões judiciais conflitantes e, sem sombra de dúvidas, prestigiar o princípio do juiz natural. Tranquilo, pessoal? Tá de boa? Bem, dando seguimento à nossa trajetória, vamos aqui ao artigo 114, pessoal. Olha o que diz. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando... Só um instantinho aqui, pessoal, deixa eu tomar uma água. Bem, o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender de citação de todos que devam ser litisconsórcios. Me parece que isso aqui, inclusive, é uma das questões que eu coloquei na prova de vocês, né? Que avisa amigo é. Pois bem, então, pessoal, especificamente, quando nós falamos de litisconsórcio passivo necessário ou litisconsórcio ativo necessário, é quando tem que ser chamado aquelas pessoas para compor a lide. Então, seja no lado ativo, seja no lado passivo, ou seja em ambos. Tem que chamar mesmo aquele grupo de pessoas. Bem, nesse sentido de consequência, tem que deixar bem claro que o litisconsórcio passivo, pessoal, ele decorre de lei ou da natureza da própria relação controvertida, o que torna, nesse sentido, obrigatória a presença de duas ou mais pessoas em um dos polos ou mesmo em todos os dois polos da relação jurídica processual. Eu vou citar aqui o exemplo pontualmente, pessoal, que inclusive eu advogando em defesa do meu cliente, aconteceu isso. Bem, em certo tempo aí, pessoal, não faz muito, acho que foi 2016, 2017, pontualmente houve um concurso em determinada localidade aqui da municipalidade, em que o meu indivíduo ele foi o primeiro colocado para aquela vaga específica. E vira e mexe, pessoal, ele acompanhando o andamento todo o procedimento para ele ser convocado, assinar o termo de posse, tal, ele achou estranho, porque dentro desse seletivo, desse concurso público, havia também outras vagas para outros cargos. E os outros já tinham sido chamados ali, não. Aí ele foi investigar pontualmente e identificou que havia um mandado de segurança já impetrado, com liminar concedida, em que o coloca, pessoal, em segundo colocado, sendo que ele era o primeiro colocado no certame. Então aí a coisa pegou errado. Porque, veja, se o outro candidato, se ele tivesse agido de forma, acho que eu não vou dizer nomes,
de forma correta, de forma justa, de uma forma ética, né, junto com o seu advogado, ele teria, evidentemente, pessoal, indicado como litisconsórcio passivo necessário o meu cliente e a banca examinadora no polo passivo. Olha que lance legal, gente. No polo ativo é ele, o cara lá que está injuriado por não ter se passado, né? Questionou, inclusive, a questão da lisura da banca, enfim, o cara encheu lá a linguiça dele. E, pontualmente, ele propôs, né, impetrou mandado de segurança e, subsequentemente, também ajuizou uma ação anulatória, ação judicial comum. Enfim. E aí, pessoal, o que aconteceu? O juiz acolheu, né, o pedido do mandado de segurança e deferiu, portanto, que a outra parte adversa ocupasse o cargo de primeiro colocado, sendo que é só uma vaga, gente. Aí eu imediatamente, tomando conhecimento disso, informei ao juízo da situação, mostrei claramente que meu cliente é o primeiro colocado, que não foi, que deveria fazer parte da relação jurídico-processual, em razão do litisconsórcio passivo necessário. Aí juntei jurisprudências. Pessoal, quando você estiver juntando jurisprudência, não precisa juntar 10, 15, 20 jurisprudências, gente. Parece até deboche, tá? É até deselegante. Tem uma conduta assim desrespeitosa. Junta 3 no máximo, dentro de um critério cronológico, 2020, 2019. Pô, tem gente que bota 20 julgados, aí vira. Enfim, o pessoal fica falando até mal nos corredores. Então veja, juntei 3 julgados, mostrando categoricamente que essa situação em concreto ela exorta, portanto, a necessidade de litisconsórcio passivo necessário. E, cara, não demorou nem 10 dias. E aí votou toda a situação para o feito, né? Foi chamado, o juiz chamou a ordem, a questão pontual, e, nesse sentido, o pessoal revogou a sua decisão. Porque não tinha lógica pontual. Evidentemente, estamos com agravo de instrumento, e aí o tribunal, na mesma medida de consequência. Perdoe-me, gente, estou falando aqui de forma errada. O juiz acolheu, portanto, né, as circunstâncias, e a outra parte, inclusive, agravou. Ele tentou com agravo de instrumento. Agora sim, vou trazer uma situação hipotética só a nível de acadêmico, tá? Vamos supor, pessoal, que nós temos aqui um casal, né, e eles vão comemorar a lua de mel. Sei lá, vão para Turquia, se bem que Turquia não é muito bom para lua de mel, eu não sei. Sei lá, vão para Paris. Comemorar a lua de mel, e, nesse sentido de consequência, eles pagam um pacote turístico. Pessoal, como chegam lá, primeiro que o hotel que reservaram é outro. Inclusive um hotel de péssima qualidade. Todo o pacote de passeio, tudo errado. Tudo errado. Então, ficaram frustrados com a festa, com a lua de mel, porque a agência de turismo enganou o casal. Nesse caso, pessoal, não tem como só o marido ou só a esposa entrar com a ação, tem que estar os dois. Porque o constrangimento, pessoal, foram perante os dois. Então, nesses casos, é indiscutível que o litisconsórcio passivo é necessário. Agora, pessoal, quando é que o litisconsórcio passivo ele é facultativo? Porque ainda tem isso. O litisconsórcio passivo pode ser necessário ou facultativo. Bem, a doutrina, ela aponta categoricamente que o litisconsórcio será facultativo, pessoal, quando haver a formação de um litisconsórcio, evidentemente, mas o vínculo, portanto, que forma o litisconsórcio não decorre da lei ou em si da natureza da controvérsia, mas da situação factual experimentada por ambos, seria a mesma. O que vai importar, pessoal, inclusive, a indicação da mesma causa de pedir e pedido associado, e decorre, nesse sentido, uma convenção interpartes. Porque, veja, vamos imaginar pontualmente, aí já aconteceu, eu atuando como advogado, bem, aconteceu o seguinte, tinha uma senhora que ela, enfermeira ou técnica de enfermagem, mas uma enfermeira estava esperando um ônibus para ir para sua casa, residência, de madrugada. Aí um desmiolado lá, um rapaz, ele vem com o carro em cima da calçada e só não matou essa senhora por vontade de Deus, na hora da causa. Porque ele machucou 2 pessoas ali ao redor e, rapaz, ele quebrou essa senhora todinha. Bem, durante o processo inteiro, ela estava doente, né, hospitalizada e tal. Então, o que acontece, pessoal?
as duas pessoas que tiveram leves arranhões pontuais e procuraram também. Então nós formamos ali um litisconsórcio, porque, veja, a indenização, o valor da indenização para cada um deles é diferente, gente. Né? O juiz ele concedeu um valor bem maior, inclusive o indivíduo teve que pagar várias prestações, né, condizente ao salário mínimo ali vigente, mas a indenização, eu soube pontualmente que ele teve que vender uma casa, e as outras duas pessoas receberam uma indenização pontual relacionada à lesão que sofreram. Então veja, eu poderia fazer o quê? Poderia entrar com uma ação só com um, com ela e com outros dois. Mas não, eu quis mesmo botar coisa para queimar o cara. Eu quis mesmo defender a minha cliente. Então juntei todo mundo e deu tudo certo. Então veja, isso fora a repercussão penal. Então veja, pessoal, evidentemente ali nós temos o quê? Um litisconsórcio passivo facultativo, ou ativo facultativo. Porque poderia ser feito como? Né? Se fosse fazer, eu iria com cada um dos três, com ações autônomas, mas ia acabar que o juiz ia pedir, pessoal, ia levar, chamar o feito, a matéria, enfim, ia embromar a coisa. Então veja, litisconsórcio passivo necessário é quando a matéria de direito, a matéria invocada, não tem como você deixar de lado a parte e chamar, nem que seja para citar, para compor a relação jurídico-processual. É o exemplo, portanto, desse meu cliente agora recente, e ele passou no concurso público, e se não fosse ele e os amigos, ele jamais, ele poderia até, não que ele perderia, que ele poderia contratar outro advogado e poderia perfeitamente ter direito dele. Mas a coisa ia demorar muito se ele tivesse ido buscar. Então, veja, ele passou no concurso público, primeiro colocado, e o indivíduo que questionou a vaga dele, né, a vaga pontual da aprovação, tinha que, no mínimo, chamar também para ingressar na relação jurídico-processual no polo passivo, junto com a banca examinadora, que não foi feito. Né? O juiz ali no momento acho que não prestou atenção. Bem, subsequentemente, o outro caso também associado que eu dei para vocês, como exemplo, nós temos pontualmente um casal, certo? Que passou uma lua de mel, acho que eu falei em Paris, né? Uma lua de mel em Paris, e chegando lá, pontualmente, quando vai deparar o hotel 5 estrelas ou 10 estrelas, quando na verdade é 1 estrela. Passeio foi uma merda, tudo errado, né? Então, nesse sentido de consequência, vão promover ação contra quem, gente? Contra, especificamente, a empresa de turismo, a agência de turismo, e, evidentemente, pessoal, tem que ser os dois. Até porque não foi um efeito lesivo somente a um. Não, foi para o casal. O casal sofreu essa lesão. Por isso tem que chamar, dentro da relação jurídico-processual ativa, os dois. Outra circunstância é uma situação de acidente veicular, em que há vítimas. Então, veja que foram a mesma circunstância casuística, só que as decisões, pessoal, no que tange a mensuração dos valores, são diferentes. Então, veja, ali pode haver, por uma forma pontual de dar mais força, né, à decisão, mais impacto à realidade, pode ser formado ali pontualmente a questão do litisconsórcio. Sim, eu tenho um outro processo, vocês podem inclusive acompanhar no meu canal do YouTube, que é contra Vale do Rio Doce. Né? No meu YouTube tem, lembrei desse caso aqui também. Então, lá no link da página do YouTube, vejam lá, processo de caçoada. Inclusive, eu fiz uma entrevista com a TV Guará. Vejam lá, gente, que é um caso interessante. Esse caso da TV Guará é um outro caso, né, da casa da Vale do Rio Doce, é um outro caso de litisconsórcio ativo necessário. Lá no meu canal tem lá, em defesa do povo de Caçoada. Vai lá rapidinho depois tu dá uma olhada. Ali não tinha como. São mais de 70 e poucas pessoas diretamente impactadas, porque a Vale, infelizmente, ela quer cercar um muro de todo um povoado, porque ela tem que circular mais mercadoria, né? Mais minério. Então ela é preocupada mais com o minério e a população fica a dela vir. Então veja, pontualmente ali nós temos ali um caso pontual de que se faz necessário o litisconsórcio ativo necessário. Tem aí no YouTube esse caso que eu estou atuando até hoje. Bem, litisconsórcio passivo ou ativo facultativo é quando não decorre de lei, não decorre em si da natureza da questão, mas em virtude das circunstâncias factuais envolvidas entre as partes, podem elas convencionar e ingressar no juízo, pessoal,
reunidos. Veja o caso pontual dessa senhora, dessa enfermeira, né, que sofreu um acidente e nós fizemos para impactar no processo juntou todo mundo. Sem problema nenhum e deu tudo certo, graças a Deus. Bem, um outro exemplo, vou inventar esse. Vamos supor pontualmente que haja um condomínio, certo? Tem moradores ali e começa a ter uma infiltração em razão especificamente de um cano comum que irradia água por todo, faz a transmissão de água por todos os blocos, né, do PDOI, todos os apartamentos daquele bloco. Então vamos supor pontualmente que haja uma invasão dessa água em um andar inteiro. Então você pode mover a ação individual de cada um, né, falando reflexamente qual é o dano cada um sentido, ou pode ser feito, pessoal, especificamente uma ação coletiva, né? Por assim dizer, perdão, ação coletiva está errado, mas uma ação em litisconsórcio ativo. Ah, sim, agora estou certo. Então, um litisconsórcio ativo em que você vai colocar cada um dos vizinhos numa mesma relação jurídica processual. Interessante esse caso quando envolve condomínio, para ter economia processual e também ter o juiz não ter tanto trabalho e decidir logo, já fazer o levantamento do dinheiro da indenização logo. Aí satisfaz o cliente, satisfaz o advogado, todo mundo fica bem. Bem, feito isso, pessoal, agora vejam, existe um lance interessante aqui para vocês, é que, imagina, desse caso do litisconsórcio passivo. Vamos supor que haja uma casa de festa e várias pessoas ficaram prejudicadas porque não houve o show, porque pontualmente houve uma explosão e acidentou várias pessoas. Então vamos supor pontualmente um caso desse, que existe uma imensidão, uma quantidade bem ampla de pessoas que foram vitimadas. Bem, pessoal, mesmo nesse caso em que é possível formar uma relação jurídica processual cujo litisconsórcio passivo é facultativo ou ativo facultativo, o juiz ele pode limitar o número de litisconsórcio. Pessoal, é chamado isso de litisconsórcio multitudinário. Repito, é chamado de litisconsórcio multitudinário. Olha só, vamos aqui ao parágrafo 1º do artigo 113. O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando estes comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença. Veja, pessoal, que envolve o quê? Litisconsórcio facultativo. Não é o caso aqui dos moradores aqui de Caçoada Vila Nova, né, que infelizmente vão construir um bloco de ferro para inviabilizar o direito de ir e ficar dos indivíduos. Né? Ali é outro caso, é necessário. As pessoas vítimas têm que realmente se manifestar pontualmente por causa das peculiaridades do direito que envolve. Mas nesse caso aqui, pontualmente não, pessoal. Aqui são danos, inclusive, se você parar para analisar, o valor das indenizações são diferentes. Dependendo, quem estava mais perto do palco, que sofreu um acidente, tem maior direito, em termos de valores. Enfim, você pode manejar analisando pontualmente. E também fora isso, é muita gente. Imagina, 3, 5 páginas só de pessoas que compõem aí um litisconsórcio que sequer é necessário, é facultativo. Então, pessoal, o juiz nesse sentido ele pode perfeitamente limitar o número de litisconsórcios. Bem, eu não sei se eu falei demais aqui, eu queria avançar mais, gente. Vocês vamos caminhar mais? Beleza? Estou empolgado? Bem, dando ainda seguimento à nossa trajetória, pessoal, depois eu continuo a matéria de litisconsórcio. Existe também uma outra classificação que é o litisconsórcio ser unitário e não unitário, tá? E, gente, eu estou vendo aqui no relógio do computador. Realmente, pessoal, fica muito pesado para quem usa celular. Então, meus queridos, um grande abraço a todos vocês, muito obrigado. O processo da Vale, eu acho que dá para a gente acessar aqui rapidinho, né? Mostro logo aqui para vocês. Dá uma força aí a essas pessoas que estão precisando. Ó, o professor Ítalo. Lista de reprodução. Ó, aqui, ó. Aí você vem, ó. Uma multinacional, uma reportagem. Eita, aumentou, hein? Então, meu querido, grande abraço a vocês. Fica com Deus, viu? Bom dia, boa tarde, boa noite. Até a próxima, se Deus quiser. E estuda, hein, gente? Grande abraço.